Olá, começa agora mais uma edição do Repórter Empreender, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um dos setores mais importantes da economia do nosso país, o de serviços. Hoje em dia é praticamente impossível viver em sociedade e não depender de algum tipo de serviço. Transporte, energia elétrica, saúde, educação. Os serviços respondem por quase 70% do PIB nacional. Quais são as diferentes formas de empreender nesse setor, os desafios, as tendências, as projeções e como o digital impacta na prestação de serviços? Tudo isso agora no Repórter Empreender. O setor de serviços, nos últimos 20, 30 anos, ele é que carrega praticamente todo o potencial de inovação tecnológica, todo o potencial de servir as famílias, todo o potencial de fazer as empresas serem mais competitivas. Então, no Brasil hoje, quase 60%, 70% do valor agregado do nosso PIB, por exemplo, Produto Interno Bruto, vem do setor de serviços. Mais de 50% das empresas são do setor de serviços. Os melhores empregos e oportunidades de trabalho e de negócio estão no setor de serviços. Então, é o setor que puxa a economia do Brasil e do mundo nos últimos 20, 30 anos. O setor de serviços, como é muito grande, tem múltiplos olhares, Assim, basicamente, a gente tem os serviços para famílias, que a gente vê aí no dia a dia, são serviços de menor valor agregado, um pouco mais fáceis de serem copiados. Serviço de limpeza, lavanderia, alimentação fora do lar, por exemplo, também, bares e restaurantes, serviço de transporte dentro do município, Esses são serviços para as famílias. Tem um serviço para empresas, que aí a gente já está falando de serviço mais complexo, de maior valor agregado. Então, você prestar serviço para a empresa ser mais competitiva. Uma empresa prestando serviço para outra, para que a contratante seja mais competitiva. E também, por um outro olhar, a gente tem os serviços que são de natureza mais comum, que são esses, como eu citei, serviços com uma barreira à entrada menor, e tem os serviços de natureza mais qualificada. A pessoa tem que estudar mais, tem que agregar mais valor. Por exemplo, os serviços que exigem uma formação profissional, serviços que exigem uma inscrição, serviços que exigem um curso superior, advocacia, medicina, várias áreas da tecnologia, odontologia, engenharia. Então, assim, são esses os grandes ramos do setor de serviços. Segundo o levantamento mais recente do IBGE, o volume de serviços teve uma leve queda de 0,9% em agosto de 2023, se comparado ao mês anterior. No entanto, o índice já está 11,6% acima de fevereiro de 2020, nível pré-pandemia. Quando a gente fala em pandemia, a pandemia afetou diversos segmentos, segmentos, por exemplo, de eventos, viagens, que também está dentro da área de serviços, hospedagem e o setor em geral. A gente pode dizer que, ainda que a aviação, por exemplo, não tenha se recuperado totalmente, a quantidade de eventos que vem acontecendo no Brasil e a quantidade de serviços que vem sendo oferecidos, eu ousaria dizer que ela hoje já tem um patamar muito próximo ao que era antes da pandemia. O setor de serviços é um setor de uma recuperação bastante rápida. Ele enfraquece aos poucos e ele também melhora aos poucos. E eu ousaria dizer que agora, em 2023, a gente está chegando num patamar muito parecido com o que nós tínhamos antes de 2019, mais ou menos, 2020. Na era pós-pandemia, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e o bem-estar. Nesse cenário, o mercado abre oportunidades para quem oferece serviços de personal trainer e acompanhamento nutricional. É o caso do Gustavo Paiva, especialista em nutrição esportiva. Durante a pandemia, ele descobriu a possibilidade de atender os pacientes de forma online e, desde então, não parou mais.
Meu nome é Gustavo Paiva e eu sou nutricionista, atuo na área clínica, esportiva e funcional. A minha história no empreendedorismo iniciou logo quando eu escolhi a nutrição, há 10 anos atrás. Eu não tive apoio dos meus pais, né, para fazer a nutrição em si, só que eu realmente queria fazer. Algo me pedia para eu realizar e correr atrás da nutrição. Só que o empreendedorismo sempre teve na minha veia, né? O meu pai, ele é comerciante, a minha mãe também. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha que pagar minha faculdade. Não consegui, né, passar na Universidade Federal, porque eu passei mal antes da prova. E aí eu já queria iniciar e acabei iniciando. E foi quando eu comecei a trabalhar também, né? Então nessa época, durante toda a minha faculdade, eu trabalhei, né, para pagar minha faculdade. E aí eu consegui uma vaga de recepcionista numa clínica que eu já trabalhei, já coordenei a nutrição. E lá eu trabalhei durante 2 anos. E teve um momento que eu tive que arriscar, que eu queria realmente empreender. E aí eu abri o Açaí do Paiva. Irmão, isso é legal. Tipo, e eu fui com um amigo meu no Ceasa, né? Fui lá, comprei várias polpas de açaí, comprei liquidificador industrial. E na época eram poucos açaís que eram puros. Eu aprendi a fazer açaí em casa mesmo. E aí eu fiz o Açaí do Paiva. E ali eu gostei muito, né? Eu achei que era algo mais fácil de se fazer, né? Empreender, eu achei que era fácil. Mas na realidade não é, foi bem difícil. E aí eu tive minha primeira falência, né, na realidade. Eu tive que vender tudo e acabei tendo um prejuízo. Eu tinha juntado 5 mil na poupança, mas não deu certo. E aí continuei, né, estudando na nutrição. Trabalhei como vendedor de loja de suplemento, trabalhei em outras recepções. E em 2017 eu entrei numa clínica para trabalhar como estagiário, que foi o Centro Clínico DIN. E essa é a empresa que hoje eu sou parte do grupo societário, né? Eu sou coordenador de nutrição do Centro Clínico DIN e faço parte do grupo societário. E tudo começou quando eu era estagiário. Isso em 2019, né? No mês de 2019 eu me formei e consegui, né, emprego nas 2 clínicas que eu já tinha estagiado, né? Que eu já tinha trabalhado como recepcionista e trabalhei numa outra clínica também que eu enviei currículo pelo Instagram. E foi a partir dali que eu comecei a atender muito paciente, né? Hoje, né, eu tô com 4 anos de formado, já tenho mais de 12 mil atendimentos. Muita experiência na área clínica, esportiva, na área funcional também. E foi a partir dali que eu realmente engrenei, né? Eu fui correr atrás mesmo. Fui estudar, fui fazer curso, já iniciei minha pós-graduação, que foi esportivo e funcional. Fui fazendo curso, pegava o final de semana, pegava todos os casos dos meus pacientes e estudava à noite, no final de semana. E quando veio a pandemia, cara, foi um baque ali pra mim, porque a gente passou uma condição ali, eu passei por uma crise financeira bem pesada. Eu ainda estava pagando, né, o FIES, né, que a gente vai estar pagando, né, vai pagando. E ajudando dentro de casa, né, ajudando nas contas dentro de casa. Minha mãe teve uma condição financeira que não foi legal. E aí eu comecei a atender online. A prestação de serviço online veio para ficar. Quem ainda não presta serviço, veja bem, alguns serviços não são possíveis de serem prestados online. Por exemplo, uma lavanderia não consegue lavar uma roupa online. Um restaurante, ninguém vai consumir um alimento online. Mas o relacionamento com as empresas, a venda, o marketing, né, uma parte da entrega de valor para quem não é online, para quem não tem como entregar o seu serviço online, é fundamental. Então todo mundo tem que ou prestar o seu serviço online da melhor maneira possível,
ou ter uma presença online e construir um relacionamento online com o seu mercado da melhor maneira possível também. Então não é que veio para ficar não, ela é fundamental se as empresas querem crescer e se as empresas querem agregar valor para os seus clientes. O serviço que eu ofereço hoje é um acompanhamento, né? Hoje eu não faço mais consulta convencional de entregar a dieta e o paciente seguir e ter o retorno. Na realidade, o que eu ofereço hoje é um acompanhamento, uma mentoria de performance. Performance nada mais é do que desempenho. Então, o que eu ofereço para o meu paciente, quando ele vem dentro do consultório, é realmente cuidar dele. É estar cuidando da parte física, né? Toda a parte fisiológica que a gente vê, alimentação, treinamento, exames laboratoriais, toda a parte metabólica, mas também cuidar da parte mental, da saúde mental do meu paciente, ver onde que ele está, o que ele quer para a vida dele e a parte da essência dele, é uma parte mais voltada para o espiritual. E nesse acompanhamento, eu acompanho ele por meio de marcadores de biofeedback, uma inteligência artificial. A gente tem toda uma assessoria, documentos de apoio, guias de compra, e-books, receitas saudáveis, avaliação de treino, qual o tipo de treino que o paciente ele tem que seguir, se é um paciente mais depressivo, então a gente tem que incluir mais natureza, atividade ao ar livre. Então eu faço todo um acompanhamento holístico para que o meu paciente, além dele ter resultado e performance no que ele almeja, que normalmente é emagrecimento, hipertrofia ou performance esportiva, eu quero que ele tenha uma vida mais plena. Todo o meu atendimento ele é precificado em hora, no que eu trabalho, no que eu estudo e no que eu gero de resultado para o meu paciente. Eu sempre deixo claro para todos os meus pacientes que é o melhor investimento que ele vai fazer na vida dele. Ele vai utilizar menos medicamento, ele vai gastar menos com comidas desnecessárias, vai gastar menos com suplementos que são caríssimos, que são desnecessários. Então eu sempre digo que todo o investimento que o meu paciente traz para a mentoria é um investimento que é para o resto da vida. Então, quando eu precifico o meu atendimento, é baseado em tudo que eu já passei até hoje em estudo e o que eu trago de mudança na vida da pessoa. Serviços entre comércio, indústria, agricultura e serviços, o serviço é o mais difícil de precificar justamente porque não tem insumos muito claros. Em muitos serviços sequer tem insumos a não ser alguns itens de suporte, né? Você precifica serviços muito em cima do valor que você vai entregar. Aquilo que a gente já falou, do problema que você vai resolver e da competência que você tem para isso. Então você precisa estar de olho no mercado, para ver quanto é que o mercado está cobrando. Você precisa estar de olho nos seus insumos, nas despesas que você tem para prestar aquele serviço e ir a fundo nessas despesas. E o mais importante é você entender qual é o problema que você está resolvendo para a pessoa que está te contratando. É a questão do valor, não é do preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Então, quanto mais valor você agrega no serviço que você presta, no atendimento que você dá, nos prazos que você demanda, né, no relacionamento que você constrói com seus clientes, na fidelização, mais você pode cobrar. Então, muita atenção nisso. Então, o foco é você prestar atenção no valor e precificar de acordo com as demandas que você corresponde, às quais você corresponde demanda do seu cliente, mas sem perder de vista o mercado e sem perder de vista os insumos que você tem para prestar esse serviço. Na realidade, eu digo que a maior dificuldade de um empreendedor é a mentalidade. É o medo, né? Porque assim, o empreendimento, o empreender, é você não pensar só no financeiro, mas pensar em como a gente vai resolver a dor do cliente.
Quando a gente pensa em traz algo que realmente vai ser inovador e resolver a dor do cliente, cara, vai dar medo porque é algo que é novo, mas aí é a hora de combater a nossa mente. Eu digo, para mim, eu acho que a maior dificuldade como empreendedor é a batalha mental. Serviço, a palavra serviço vem de servir. Então, assim, o maior desafio, tanto do empreendedor de serviço quanto de qualquer empreendedor, é entregar o melhor valor possível para o cliente. É não vender um serviço, sim vender um valor, resolver problema, ser a solução de problemas das pessoas, seja família, seja empresa. Então é você ter uma percepção de valor por quem está te contratando e você ser devidamente remunerado por isso. Então, quanto mais valor você entregar, quanto mais difícil de resolver o problema for e você conseguir resolver esse problema para um mercado importante, mais sucesso você vai ter, mais retorno você vai ter. Então, não é vender mais, não é... Talvez a gente esteja falando de vender melhor, mas vender melhor entregando valor, resolvendo problemas das pessoas. No próximo bloco, vamos conhecer outras formas de empreender no setor de serviços, a hotelaria e instalações elétricas. Voltamos já já. Tem coisa melhor do que viajar, ficar tranquilo no hotel, esquecer as preocupações, não é? Olha, com o fim do isolamento social da pandemia, o turismo foi um dos braços do setor de serviços que mais cresceu economicamente. Segundo a FEComércio, o turismo nacional deve crescer 11,5% em 2023. Durante as férias de julho, o índice de atividades turísticas medido pelo IBGE avançou 0,9% na comparação com o mês anterior. Segundo a pesquisa, o segmento está 4,3% acima do patamar de fevereiro de 2020, período anterior à pandemia. Um dos pontos importantes na área de serviço, né, junto à parte de eventos e à parte de viagens, né? As pessoas amam viajar. Durante mais de 2 anos, as pessoas ficaram, na maioria delas, restritas em suas casas, né? O investimento que as pessoas fizeram nas suas residências, no setor de material de consumo, de construção, né? Cresceu um absurdo, né? Lojas de decoração foram os setores que mais cresceu durante a pandemia. E, obviamente, agora as pessoas não querem mais ficar em casa, as pessoas querem ir para a rua, querem estar com pessoas. Houve uma mudança no valor que realmente importa para as pessoas. E você vê, então, hoje, por exemplo, que existe uma diminuição muito grande. A venda de carros não é exatamente, não segue o mesmo patamar de crescimento e vem crescendo cada vez mais o aluguel. Então, as pessoas vêm alugando carros, as pessoas vêm vendendo seus carros e alugando das locadoras, as pessoas querem mobilidade e dentro desse ambiente de mobilidade, a viagem é um dos maiores prazeres que o ser humano tem. Né? Então, tem um termo, né, do consumidor chamado autoindulgência, né, que é o famoso eu mereço, né? E as pessoas, normalmente, elas abrem o bolso e olham o seu cartão, deixam de olhar o seu cartão de crédito com a devida, vamos dizer, tanto rigor, né, quando ela entra no modo eu mereço. E sem sombra de dúvida, viajar é um maravilhoso merecimento pessoal e coletivo. Então, nada mais justo do que você tem. E, obviamente, com isso também você tem toda uma evolução do mercado de turismo, com os hotéis, né, que são os marketplaces de venda, né, uma maior facilidade das pessoas viajarem, os preços nominais eles vêm
relativamente não crescendo tanto quanto uma inflação de produto, né? Você vai olhar o preço do leite, você vai no mercado, por exemplo, os preços aumentaram muito mais do que uma diária de um hotel. Então, os preços relativos ao turismo vem conseguindo, tirando passagem aérea, que é uma outra questão, vem conseguindo atrair mais pessoas. Localizado próximo aos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, como o Pão de Açúcar, o Urca Hotel oferece os serviços de um guest house. Neste conceito de hotelaria, os hóspedes são recebidos como convidados de casa e compartilham entre si as instalações do estabelecimento. Eu sou o Marconi Patterson, eu sou sócio-diretor daqui do Urca Hotel. Então, o Urca Hotel, ele surgiu, na verdade, assim, ele é super recente, tá? Ele surgiu no meio da pandemia. A gente, com outro business, com outro trabalho, eu e meu sócio, a gente veio do mercado de eventos. Então, o mercado de eventos na pandemia foi o primeiro a ser prejudicado, né? Assim, foi o primeiro a parar. E aí a gente teve que se reinventar de alguma forma, que foi usando a estrutura dessa casa. E daí a gente teve a ideia de montar esse guest house. Na verdade, no começo a gente já tinha alguns quartos que a gente alugava, né? Mas sem muita perspectiva de transformar isso num negócio, assim. E aí, com o passar do tempo, a gente veio melhorando, aprimorando cada vez mais e estruturando para que transformasse no que é hoje, assim. Hoje o hotel, a gente tem 4 quartos internos dentro da casa principal, que são 2 suítes e 2 quartos sem banheiro. A gente tem um banheiro que é comum para esses 2 quartos. E aí, na parte externa, a gente tem um estúdio, que é um estúdio mais completo, onde tem uma cozinha, uma sala, onde você recebe uma família, enfim. E tem um 6º quarto que é também nessa estrutura, que é uma estrutura maior, que é no 3º andar, também que é mais completo, que pode receber até 4, 5 pessoas. O perfil dos clientes e dos hóspedes que a gente costuma receber aqui, na maioria das vezes são estrangeiros. A gente recebe muita gente de fora, muito estrangeiro, muita gente, muito jovem, muitos grupos de amigos. Como a casa é uma casa grande, tem quartos compartilhados, é mais ou menos isso, é uma faixa etária de gente jovem e estrangeira, assim. Mas tem bastante turista também do Brasil inteiro. As reservas são feitas através de sites de reserva, dessas plataformas como Airbnb, Booking, através das nossas redes sociais. A gente recebe bastante pedido de reserva. E do nosso site. A gente divulga através das redes sociais. A gente acha super importante ter essa divulgação através delas, né? E a gente tem esse cuidado. Eu acho que a imagem e o cuidado que a gente passa na rede enfim, muito a nossa cara. Então a gente preza muito por isso. Assim. As redes sociais são um eixo dessa exploração do serviço online, né? Rede social para fazer marketing, rede social para fazer relacionamento com o cliente, para vender, para mostrar seu negócio, para mostrar os casos de uso do serviço que você presta, para fazer um pós-venda, para ensinar como é que faz, como é que você tem outros casos de uso para determinado serviço que você presta. Então as redes sociais é para você se comunicar e se relacionar
com o seu mercado, com os seus clientes, para você buscar novos clientes e para você nutrir o seu relacionamento com os clientes que você tem e mais, com pessoas que são interessadas no seu nicho. Então você vai usar as redes sociais para falar não só do seu negócio, você vai falar dos problemas que você resolve. Esse é o gancho do marketing digital hoje. Você usar redes sociais, usar a sua presença digital para falar do problema que você resolve, não da sua empresa. A sua empresa entra depois. Né? Eu resolvo esse problema, eu tenho essa competência, eu tenho essa formação, eu tenho essa experiência, eu tenho esses clientes aqui que dão um depoimento para mim, a minha empresa é essa aqui, eu tenho, a minha marca é essa, o meu ponto comercial é esse, o meu site é esse. Eu vou construindo isso com a ajuda das redes sociais, com a ajuda de um bom site e com a ajuda de um foco nesses canais de atendimento e relacionamento. As redes sociais, o digital, eles deviam ser vistos como uma filial da empresa que é física. No verão sempre é uma estação que a gente já tem aquela expectativa de estar lotado o tempo todo. Então a gente tem um grande número de hospedagens no verão. Verão, carnaval, é como qualquer outro grande hotel de grande cidade. Mas é isso, verão a gente está sempre lotado. Carnaval, datas festivas como Réveillon, feriadão. Então isso pra gente é ótimo e é isso. A tendência do mercado de hotelaria hoje em dia, eu acho que as plataformas de hospedagem, elas são muito fortes, né? Elas estão aí para ajudar a gente. Eu acho que tudo fica muito mais prático, muito mais rápido quando você acessa esse tipo de plataforma. Eu acho que isso é uma grande tendência, né? Assim como a gestão de custos e de acomodações alternativas. Eu acho que é uma grande tendência assim, para os próximos anos. Eu acho que o nosso grande diferencial é o cuidado, é o amor que a gente tem pelo espaço, por essa casa. Eu brinco que, assim, às vezes quando eu entro aqui, eu me vejo, eu gostaria de me hospedar aqui, sabe? Tipo, eu acho que o grande diferencial é isso, é o carinho, é o amor que a gente tem, é o cuidado que a gente tem pelo espaço, pelo nosso ambiente, pelo nosso trabalho. No dia a dia, a gente se preocupa muito em preservar e manter esse padrão de qualidade, assim, sabe? É um lugar que eu gostaria de me hospedar. Então, eu sempre falo isso. Vamos cuidar, vamos cuidar como se a gente quisesse ser essa pessoa, sabe? Quisesse ser esse hóspede. Então, eu acho que é isso. Outro setor muito ligado à prestação de serviços é a construção civil. Segundo o levantamento do SEBRAE, atividades de MEI como encanador, pedreiro e eletricista cresceram cerca de 18% em um período de 4 anos. O seu Joaquim Manuel trabalha como eletricista há 45 anos. Formado no Exército, ele garante que vai continuar na profissão mesmo aposentado. Eu comecei no Exército, fiz o curso de eletricista no Exército, tinha 18 anos, 1982. De lá pra cá, até hoje, já trabalhei em indústria, em prédios, indústria. São 45 anos já de profissão. Tudo que é de elétrico eu já fiz. Eu já trabalhei no metrô Recife, do começo ao fim. Trabalhei em usina de cana-de-açúcar, 10 anos. Trabalhei em prédio também, mais 10 anos fazendo prédio, da fundação ao acabamento. E agora já estou quase aposentando, aí comecei
fazendo esse serviço de apartamento, né? Que é mais leve para mim, né? Porque eu estou com a idade mais avançada já e agora estou com um serviço mais levezinho. E apartamento mais levezinho. Para mim agora já estou tirando de letra já. A gente estava no Exército eles ofereciam os cursos, né? O Senai chamava quem queria fazer curso de tal coisa, eletricista, mecânica. Eu gostei mais de elétrica, aí me inscrevi no curso de elétrica. Aí eu terminei o curso, foi 1 ano de curso, reengajei de novo e já comecei lá, já trabalhando no quartel mesmo. Lá naquele tempo tinha a CROL é serviço de construções do Exército. Lá mesmo já saí e já fiz o estágio na CROL pelo Exército mesmo. A capacitação é fundamental, não só para serviço, como para qualquer segmento de negócio. Porque ela tem a ver com aquilo que a gente falou, né? De servir. Então eu preciso servir melhor, eu preciso entregar mais valor, eu preciso entregar da melhor forma possível. Então eu preciso tanto entender o serviço em si que eu estou prestando, da essência, da parte técnica do negócio, quanto eu preciso entender também sobre a forma de me relacionar com o cliente. Eu preciso entender o mercado, eu preciso entender o gerenciamento da minha empresa, eu preciso entender um pouquinho do marketing da minha empresa. Então, para isso, eu preciso de capacitação. Então, o empreendedor, né? Quanto mais iniciante, quanto mais ele está no começo, mais ele aglutina essas funções todas na empresa dele. Ele não tem departamento de marketing, não tem departamento pessoal, ele não tem departamento de inovação, acaba tudo ficando em cima do empreendedor e das pessoas que trabalham por ele, que muitas das vezes são a família. Então precisa estar constantemente se capacitando e aprendendo coisas que vão muito além do serviço que ele está prestando. Tem a ver com relacionamento com o cliente, gerenciamento, inovação e etc. Esse pensamento a gente começa do começo, né? Espera os projetos chegar, isso é tudo de acordo com os projetos, né? Os arquitetos mandam os projetos, confere toda semana, a gente faz o serviço, não é por nossa conta mesmo, é tudo em cima dos projetos, a arquitetura, a engenharia vem verificar tudo e a gente vai entregando por parte, né? Primeira parte grossa, né? Que é a infra geral. Depois vem a parte mais fina, que é fiação, fechamento de quadro. No final é que vem as instalações de iluminação e acabamento. Isso tudo de acordo com os projetos e da engenharia também, né? Tanto estrutural, né? Como a engenharia local, né? A estrutura e fisicamente, né? Tem que seguir todos esses padrões. Deixar tudo no apartamento, as casas, tudo padrão certinho, né? Além da boniteza, também a segurança, né? Quem trabalha com segurança também. Então, a segurança do trabalho e a segurança estrutural, né? Do prédio. Sou microempreendedor individual, né? Também. Bom, aqui eu posso trabalhar autônomo, né? Eu pago meu INSS, né? Posso contar com a minha aposentadoria e tudo, né? Posso prestar meu serviço e dar o meu valor. Eu posso até escolher o serviço, né? Tem muitos, dá para escolher, dá até um valor melhor. A regularização é muito importante porque ela passa credibilidade. Ela ajuda a empresa a se organizar, o empreendedor a se organizar. Ela ajuda o empreendedor a acessar certos serviços, serviços financeiros, por exemplo, bancários, empréstimos, né? Serviços do governo, enfim. Então, é muito comum a gente ver empreendedores de serviço que vão começar também no ensino, começarem do jeito que dá, em cima da pessoa física, e é normal isso, a gente vê isso acontecer muito. Mas na medida em que você vai construindo uma certa musculatura, uma certa organização, é super importante que você tenha um projeto, seja como MEI, seja como microempresa, para que essa empresa passe credibilidade, para que você consiga crescer de forma sustentada e você consiga crescer de forma mais organizada. E não precisa ter medo hoje no Brasil de burocracia de imposto, tá, pessoal? É muito fácil abrir empresa no Brasil hoje, muito menos complexo do que já foi 10 anos atrás. Grande parte das empresas você consegue abrir até pela internet, no caso do MEI.
E também você tem o Simples, né, que é um sistema tributário que reduz em até 80% a carga tributária da empresa. Quanto menor a empresa, menos ela paga. Então fiquem tranquilos que isso hoje não é um empecilho no Brasil para quem quer empreender de forma mais organizada. Tem coisas perigosas que aconteceu comigo, né? Já levei curto, né? Já levei choque perigoso. Por pouco descuido, né? Um descuidozinho pouco, entendeu? E esse olho aqui, eu já operado, eu levei um choque de 440 aqui na cabeça, entendeu? Então, pouco descuido. Descuidinho pouquinho, só acontece isso. Então, engraçado, eu achei engraçado porque quando eu passei o dia todinho morto no hospital, né? Eu levei um choque de manhã, eu acordei no hospital. Como eu acordei, eu pensei que estava no céu. Aí quando eu olhei assim, minha mulher estava chorando de lado, aí eu vi que não estava no céu não. Mas eu morri, eu faleci mesmo. Eu levei um choque de manhã na cabeça, eu acordei de noite no hospital. E esse olho aqui eu operei, tá vendo? Levei um choque de 440 na cabeça. Entendeu? Um pouco de descuido. Na hora eu fui passar um cabo, eu tirei o capacete e fui olhar por onde passava. Encostei a cabeça no barramento. Um pouco de descuido. Então a pessoa que quer fazer elétrica tem que ter muita atenção. Mesmo eu me aposentando, eu ainda quero continuar ainda trabalhando. Quero continuar trabalhando até eu não aguentar mais. E formar mais gente, né? Além de eu trabalhar, formar gente. Em instantes, vamos saber quais são os desafios, as tendências e as dicas para empreender no setor de serviços. Repórter Empreender volta já já. Estamos de volta com o Repórter Empreender. Bom, no programa de hoje, nós vimos já diferentes formas de ter o próprio negócio no setor de serviços, não é? Eletricista, nutricionista, hotelaria. Agora, seja qual for o segmento, o importante é ficar de olho nas tendências e nas dicas para superar os desafios. Os grandes desafios do setor de serviços sempre vão ser ligados à mão de obra e processo. O serviço tem uma natureza, né? Tem uma natureza heterogênea. Né? O serviço ele além de ter características diferentes do produto físico, que é estocável, é homogêneo. Né? O serviço ele é heterogêneo, ele é diverso, ele é não estocável, ele é 100% dependente da mão de obra de pessoas. Então, o desafio do serviço é você achar pessoas que consigam entregar um serviço com a mesma qualidade, com o mesmo padrão e o desenvolvimento desse processo, desse padrão. Né? Então, não é fácil achar pessoas e não é fácil criar o padrão. Esses são os dois grandes desafios do serviço. Porque se você for olhar para o ponto financeiro, é muito mais barato você montar uma empresa prestadora de serviço, montar uma loja, ou montar um restaurante, ou montar uma indústria. Né? Você necessita de capital de investimento quando você negocia ativo fixo muito maior. Né? O serviço não, né? Muitas vezes depende só da pessoa de tic-tac. Né? Mas a questão é que, tipo, uma vez quer fazer uma coisa, quer fazer outra, como é que você faz para tic-tac fazerem sempre a mesma coisa e pior, né? Quando você não é dependente só de você começa a contratar mais gente, como que faz com que as outras pessoas façam exatamente aquilo que você se propunha fazer? Isso vale para atendimento, isso vale para ser, isso vale para a maneira como você lida com as pessoas. Esse é o maior problema, o maior desafio do serviço são pessoas. Com a recuperação do setor de serviços no pós-pandemia, quais são as tendências para o futuro? O
O setor de serviços é um setor que normalmente ele tem reações diferentes, né? Muitos setores que vêm voltando é o setor de eventos. O setor de eventos ele vem em função da própria retração da época da pandemia, ele vem melhorando de maneira muito real. Então, o setor de eventos é um setor que vem melhorando. Em 2023 tem sido um bom ano no setor de eventos. Um setor muito interessante, o setor de educação. Educação, não educação só tradicional, né? Mas educação em geral. Você tem visto, hoje tem um aparecimento enorme de diversas plataformas voltadas ao aprendizado em EAD, aprendizado em microlearning, macrolearning, onde as pessoas vêm contratando cursos no modelo EAD, no modelo online presencial, no modelo online gravado. Outra coisa também muito importante que aconteceu em função, não vou dizer da pandemia, mas é uma continuidade, é a questão das comidas, né? Então, a área de restaurante, a área de experiência de culinária, a área de fazer por si próprio, né? Então, tem cada vez mais empresas e pessoas com cursos online, mostrando como que você conserta coisa, constrói coisas, e a parte de restaurante tem um mundo enorme, né? Hoje tem os conceitos das cozinhas escuras, dark kitchens, né? Onde você não só deixa de atender o consumidor dentro do seu restaurante, mas você é todo preparado para um serviço online, para você fazer parte desses marketplaces de mercado, onde você, ao invés de você desenvolver a sua própria canal de venda direta, o consumidor vai lá naquele canal, escolhe você entre um monte de outros e acaba te contratando. Então esse é um outro serviço que vem crescendo muito no setor de restaurante. Um outro serviço, obviamente, já que eu falei de tecnologia para um, tecnologia para outro, o setor de tecnologia, obviamente, é um setor que vem crescendo bastante, ainda que a gente tenha visto por parte de algumas startups, não só no Brasil, mas no mundo, uma certa desaceleração dos investimentos. A gente tem visto esse ano um crescimento absurdo das empresas com produtos voltados à inteligência artificial. 2023 tem sido o ano da inteligência artificial, vamos falar das marcas, né? E esse é o mercado de uma enorme expansão. Eu diria que nos próximos 5 anos, 10 anos, vai dominar e vai ser possivelmente o setor de serviços com maior ou um dos maiores crescimentos. A primeira grande tendência não é bem uma tendência, é uma realidade, que você fala que é a realidade. Estamos falando aqui da área de tecnologia e das áreas que afetam a produtividade das empresas. Então, empresas de tecnologia são empresas o mercado é muito quente. Áreas correlatas que usam muito a tecnologia, como por exemplo marketing digital, e-commerce, a parte do gerenciamento da economia de tempo para as empresas a partir de softwares, aplicativos como ERP, CRM, etc. Isso fica muito tempo. Do ponto de vista de serviços mais tradicionais, a gente tem nos últimos anos, é muito constante essa visão de mercado, alimentação fora do lar, bares, restaurantes, comida de rua, ou delivery em si, sem o restaurante, que hoje é muito comum. É um mercado muito aquecido, onde o Brasil tem muito a crescer. E a cadeia da moda e beleza, estética, então foi um salão de beleza, de roupa, de acessórios, também é um mercado muito aquecido, que tem um potencial de crescimento ainda muito grande no Brasil. Então, para serviços em si, eu estou falando de estética, eu estou falando de saúde, né? Junto com a alimentação fora de lar, bares, restaurantes, etc. Talvez eu eliminaria aqui os 2 maiores setores junto com tudo que vem da tecnologia. Com os bons resultados do pós-pandemia, as projeções dos economistas é de que o setor de serviços continue crescendo, ainda que timidamente. O serviço ele é um setor reativo, né? Ele é um setor que reage, a não ser que ele tenha muita inovação por trás dele. Então, como a economia vem demonstrando uma certa melhoria, eu acredito que a gente até no final do ano, e normalmente o último trimestre
trimestre do ano, sempre é um trimestre mais quente em relação a produtos, vendas. Eu acredito que o serviço também vai continuar nessa pegada. Obviamente você tem serviços, você vai ter, por exemplo, a parte de turismo, né? Sempre tem o final do ano, né? Que é uma parte extremamente forte. A parte de tecnologia já enfrenta um viés um pouco diferente, né? Dificilmente você contrata novas soluções de tecnologia no final do ano, você está sendo, na verdade, implementando. O setor de tecnologia normalmente cresce no primeiro semestre, uma parte do segundo semestre, ele volta a crescer no começo do ano, no meados do começo do ano, né? Então, para isso, talvez a gente não tenha uma grande aumento, mas eu diria que o serviço como um todo, a tendência é continuar nessa pegada. O Brasil é enorme, né? E ele é um mar de oportunidades, né? E o serviço nada de braçada nas oportunidades. Então, 2023 é um ano de reorganização do ambiente de negócios, né? Muito sofrido por causa da pandemia, né? A gente também teve toda a adequação ao novo modelo de negócio, ao novo governo, né? Que vem tentando, da sua forma, melhorar, mas a gente falta, obviamente, ainda uma política de desenvolvimento, claro, né? Sempre muita falta de uma política de desenvolvimento, uma política de desenvolvimento para o pequeno e médio setor, é o que o Brasil precisa. E se a gente tiver isso, uma compensação voltada a isso, eu acho que a gente pode ter, inclusive, próximos anos bem melhores. A principal orientação para quem quer empreender no setor de serviços é o estudo de mercado para identificar as oportunidades. Pessoal, é o seguinte, tem que prospectar mercado. Não adianta fazer o que você gosta e aquilo que você acha que é bom. Você tem que fazer aquilo que tem mercado. O mercado hoje está cada vez mais apertado. As pessoas estão empoderadas do conhecimento, do acesso à informação, a concorrência está enorme. E aí, nos serviços, a gente vê uma clareza muito grande dessa concorrência. Então, focar no mercado, focar no nicho, é importante para você. Se isso se conjugar com o que você gosta, ótimo, mas existem muitas oportunidades por aí para serem preenchidas, para serem abraçadas. E fazer isso buscando agregar valor ao seu cliente, não resolver um problema para o seu cliente, não buscando vender por aí. Venda a resolução de um problema. Venda um valor importante para o cliente e não um serviço. Empreender, ela tem dois ganchos muito interessantes, né? O empreendedorismo vem de ideias, né? E ideias surgem por dificuldades, desafios que as pessoas enxergam nos outros ou enxergam em si próprios. Então, é sempre importante, e essa é a maior parte dos empreendedores de serviço criaram alternativas baseadas em desafios e dificuldades que eles tinham. Normalmente, os desafios, eles costumam ter um lado de legal ter, né? Chamado em inglês, né? Nice to have, né? Ou é importante ter e prescindível ter, chamado need to have, né? Então, a primeira coisa é você enxergar de maneira muito clara por que essa oportunidade, essa ideia faz sentido para você. Uma vez que você tenha feito isso, eu diria que é importante botar um planejamento, né? Existe hoje uma ferramenta muito conhecida chamada Canvas Modelos de Negócio, que utiliza a Design Thinking, que vai ajudar você a montar a sua ideia, né? A estruturar a sua ideia. Você tem vários órgãos gratuitos, né? Sebrae, todo o sistema S já trabalha com essa ferramenta, então é algo que você, inclusive, na internet, você consegue gratuitamente entender como funciona esse modelo de negócio, pensar nesse modelo de negócio. Uma coisa muito importante para o empreendedor, que ele acha meio estranho que eu vou falar, converse sobre a sua ideia, né? Conheça pessoas que têm experiência no setor, na área, converse, troque ideia. Óbvio, se tiver uma patente, você não vai falar, mas ideias devem ser conversadas e trocadas, porque as pessoas a pessoa vai copiar, vai roubar a minha ideia. Não, as pessoas vão ouvir a sua ideia, vão interagir com você e vão te dar ótimas dicas. Então eu diria que o primeiro passo é você ter uma boa ideia, estruturar essa ideia, conversar sobre essa ideia e
testar, né? Uma coisa importante hoje, né, você tem a ideia do teste, um nome em inglês, né, MVP, que é o produto mínimo viável, testa a sua ideia, valida a sua ideia, às vezes sem grande investimento em tecnologia, o mundo é um grande teste. E acho que essa é a maneira como eu aconselho todos os meus clientes, mentorandos, alunos, né, a desenvolver novas ideias. Conversa, modela, testa e vai experimentando, né, até ter certeza que aquele caminho está certo. Primeiro de tudo, é realmente se observar e saber qual que é o propósito de você estar aqui. De que maneira você quer oferecer esse serviço. E não só isso. Ao invés de pensar no que você deve inovar, é fazer realmente o básico muito bem feito, fazer uma construção sólida e aí sim trazer inovações para o seu cliente. Até porque as pessoas hoje em dia, elas precisam de atenção, elas necessitam de atenção. Todo ser humano, pessoas precisam de pessoas. O atendimento ele faz parte de algo que é único. Cada ser humano deve ser tratado como um ser único. Então, quando o profissional entende isso, ele para de se comparar com outras pessoas e traz a sua essência. E as coisas fluem com naturalidade. Olha, independentemente da área, prestar um bom serviço é a chave para o sucesso de qualquer negócio, não é? Então, estude o mercado, invista na capacitação e no treinamento também da sua equipe. Bom, assim a gente termina o Repórter Empreender de hoje, mas você sabe que pode acompanhar todos os nossos programas lá no nosso canal no YouTube. Eu volto na próxima semana. Um forte abraço para você e até mais.